Bora. Ah, chegou mais gente. Show. Então chegou bem na horinha. Bom, vamos começar aqui falando de trabalho. Certo? Trabalho é o esforço que a gente vai realizar sobre um corpo para ele variar essa energia. Só que a gente ainda não entrou em energia, então definir trabalho por energia pode ficar um pouco complicado para vocês. Mas vamos ver aqui, ó. Aqui tem um corpo, nesse caso um bloquinho, e a gente tá aplicando uma força nele, né? Então tem uma corda aqui que tá puxando ele nesse desenho. Nas aulas gravadas eu botava GIFs, e aqui não dá pra botar GIFs, gente. Com GIFs fica muito mais legal de dar aula. Mas enfim, tem uma corda aqui puxando esse bloco, e ela tá realizando uma força nesse bloco. Daí, para ela estar realizando um trabalho, essa força, ela tem que, além de estar puxando o bloco, ela tem que estar, de fato, deslocando esse bloco, certo? Então, quando tu tem um corpo que tu tá aplicando uma força e esse corpo tá se deslocando, tu vai estar realizando um certo trabalho. Show? Ah, e me interrompam também se vocês tiverem dúvidas, colocações, sugestões, qualquer coisa, podem ir interrompendo, é pra ser uma aula bem pra conversar com vocês mesmo. Aqui, ó, eu separei um exemplo pra gente. A Zoe Smith, que é uma atleta halterista, ela levanta halteres, acho que é halterista que chama. Eu disse aqui que ela não tá realizando trabalho, o que pode soar um pouco estranho, né? Porque, poxa, ela tá realizando uma baita força aqui, ela não tá fazendo nenhum trabalho. Mas não, ela não tá realizando nenhum trabalho. Por que isso? Porque ela não tá deslocando o halter. Enquanto ele tá ali levantadinho, o halter tá parado, né? Então, se ele tá parado, é porque não tem trabalho sendo realizado. Certo? Mas no momento que ela levantou esse halter, aí sim, ela tava realizando um trabalho. Mas ele tá paradinho ali em cima, já foi, não tem mais trabalho sendo realizado. Para baixar ele também, ela vai ter que realizar um certo trabalho. E vamos falar agora de fórmulas. Não sei se vai carregar o slide. Aham, carregou agora. Bom, a fórmula do trabalho é essa aqui, a fórmula clássica dele, que diz que o trabalho ele é igual a mais ou menos uma força vezes um deslocamento. Essa força aqui tem que ser uma força constante. Depois eu vou falar com vocês para ver o que vai acontecer se essa força não for constante. Mas nesse caso aqui, ó. Isso, o trabalho é esse W maiúsculo. Às vezes a gente representa ele por um T maiúsculo. Também tem o tal, que o pessoal usa, letra grega. Mas eu prefiro representar por W maiúsculo, porque, enfim, o T maiúsculo tem outras grandezas, daí pode acabar confundindo. Mas o trabalho é esse W aqui. O F é de força e o D é de deslocamento. E daí lá a gente tinha no nosso exemplo inicial aquele bloquinho, certo? E aqui a gente deslocou esse bloquinho, né? Puxou ele com uma cordinha aqui, e essa corda tá aplicando uma força de 50 newtons nesse caso, e a gente deslocou ele por 5 metros, nesse exemplo aqui. E daí para calcular o trabalho que essa força realizaria, a gente ia ter que multiplicar a força pelo deslocamento do corpo. Show? Então, se não estivesse deslocando, o trabalho seria zero, como eu já falei, né? Para ter trabalho tem que ter um deslocamento. Vamos falar de unidade também. A unidade do trabalho é esse J maiúsculo aqui, o Joule, certo? Que é a mesma unidade de energia, que a gente já vai ver também melhor. Mas enfim, o Joule, ele equivale a Newton-metro. A unidade de força é o Newton e a unidade de deslocamento é metro, unidade do sistema internacional. E Newton-metro a gente vai chamar de Joule aqui. Show! Vamos para o próximo. Bom, vamos calcular aqui agora, já que eu falei que a gente estava aplicando essa força de 50 newtons nesse bloquinho, que esse bloquinho se deslocou 5 metros, então a gente consegue calcular o trabalho que essa força realizou no bloquinho, né? Ele vai ser o seguinte, vai ser a força vezes o deslocamento, que seria 50 vezes 5. Show, então tem essa força aqui de 50 sendo aplicada, o bloco se desloca 5 metros devido a essa força, e o nosso deslocamento é de 5 metros, desculpa, o nosso trabalho vai ser de 50 vezes 5, que é 250. 250 joules, que é o trabalho que essa força realizou. Vocês entenderam como é que faz esse cálculo aqui? Se vocês se perderem em algum momento, vocês podem pedir para voltar também, mas eu vou continuando, enquanto vocês não falam nada. Bom, a gente estava falando ali de uma força constante. Vocês lembram que eu defini aqui, ó, cadê o post-it? Que essa força aqui tinha que ser uma força constante. E esse constante é bem importante, certo? Porque se for uma força variável, a gente não consegue calcular por essa fórmula aqui. O que a gente vai fazer quando for uma força variável?
a gente vai ter que calcular pela área do gráfico. E eu me adiantei aqui. Ah! Eu me perdi, a gente vai falar de força não constante depois. Enfim, é no... A gente pode falar disso. Bom, já que eu comecei a falar, vou pular uns slides aqui, depois eu volto naqueles. Bom, quando a força não for constante, o que a gente vai fazer é calcular esse trabalho através da área do gráfico, certo? Desse gráfico aqui, um gráfico que tem a força no eixo vertical e o deslocamento no eixo horizontal. Show? E aqui, ó, como vocês podem ver, essa força não é constante. Ela começa em 30 e depois ela vai parar lá em 50, então é uma força que variou. E daí, se a gente calcular a área desse gráfico aqui, a gente vai chegar no trabalho, certo? E daí eu montei aqui um exemplinho pra gente calcular isso aqui. Eu vou fazer agora com vocês. Bom, inicialmente a gente vai estar aplicando no nosso corpo uma força de 30 newtons. E daí, essa força vai aumentando gradualmente até 50 newtons, que nem tá aqui no gráfico. Eu não sei como é que vocês são com relação a interpretar gráfico, é uma coisa mais da matemática, mas eu sei que vocês têm dificuldade com matemática também. Mas isso assim de analisar, olhar esse gráfico e perceber que essa força começa em 30 e passa para 50, é tranquilo para vocês? Sim. Tá. Eu vou considerar que sim, então. Bom, essa força aqui ela começou em 30, quando o deslocamento era 0, e daí esse corpo aqui se deslocou por 5 metros, e quando ele estava em 5 metros, estava sendo aplicada uma força de 50 newtons sobre ele. E daí, como eu falei, a gente vai ter que calcular... Eu vou tirar minha câmera pra cá. Gente, desculpa, eu sou meio nova nesse lance de MConf e aulas ao vivo, então vou ser meio atrapalhada às vezes. Mas, bom, vamos calcular aqui a área desse gráfico. Vocês conseguem calcular a área desse gráfico? Como é que vocês fariam? Porque pra mim, o mais prático é dividir isso aqui em um retângulo aqui embaixo e daí fazer um triângulo aqui em cima, que eu acho que eu não vou conseguir fazer com os recursos bonitinhos. Ah, eu consegui. Bom, mas vocês identificam que aqui tem um retângulo e aqui em cima é um triângulo. Isso é tranquilo. E daí a gente vai ter que usar os recursos matemáticos para calcular a área desse gráfico aqui. Então tá. Vamos começar calculando a área do retângulo, que é mais fácil, né? Vocês lembram como é que a gente calcula a área de um retângulo? A área do retângulo é a base vezes a altura. Não sei se alguém já... A Jaque estava respondendo ali. Bom, Jaque, me adiantei. Base vezes a altura. A base desse retângulo aqui é essa aqui, né? Então, 5. Show? Isso aqui vai ser 5 vezes a altura, que é 30. Então, 5 vezes 30. 5 vezes 30 é igual a 150. Certinho? E daí agora a gente tem que calcular a área desse triângulo aqui. Então, essa aqui é a área do retângulo e vamos calcular a área do triângulo agora. A área do triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2, certo? Então, vou tentar escrever aqui, base vezes altura dividido por 2. A base é a mesma, uma base de 5. A altura, dessa vez, em joules, sim, a área aqui vai dar em joule, né? Porque a gente multiplicando isso aqui, a base vezes a altura. Ó, a nossa base está em metros, a altura vai estar em newtons. Show? Que é a unidade da força, unidade de deslocamento. E a gente viu que newton metro é joule. Certo? Então, se a gente multiplicar isso aqui, a gente vai chegar em newton metro, que é joule, que é a unidade do trabalho. Certinho. Faz sentido para vocês? Enfim, temos a base e faltou a altura. A altura aqui ela vai de 50 até 30. Então, é uma altura de 20, certo? 50 menos 30, 20. Daí a gente vai ficar com 50. 5 vezes 20 dividido por 2. Gente, me desculpa a minha letra, mas é difícil escrever por isso aqui.
5 vezes 20 dá 100. 100 dividido por 2 dá 50. Então, a área total do nosso gráfico aqui, ela vai ser 150 mais 50, que é 200, certo? Então, o nosso trabalho, nesse exemplo aqui, é um trabalho de 200 joules. Vocês conseguiram entender isso? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês absorverem isso e... Enfim, se tiverem alguma dúvida quanto a essa parte... De boa. Show. Então, eu tinha pulado, lembra que eu vou voltar aqui agora. Vamos falar de forças inclinadas. A gente falou como é que era o trabalho com uma força constante e que esteja no mesmo sentido do movimento, né? Que a gente calculou aqui. E daí eu mostrei pra vocês como é que a gente fazia para calcular o trabalho realizado por uma força não constante, por uma força variável. E agora a gente vai calcular o trabalho realizado por uma força inclinada, certo? Porque assim, ó, é diferente tu puxar um bloco fazendo uma força assim e uma força assim. Vocês conseguem entender isso? Se a gente pegar aqui o nosso vetor força, a gente vai ter que decompor ele. Então, decompondo esse vetor aqui, a gente vai ter uma parte dele que é horizontal e uma parte dele que é vertical. E o que interessa para a gente calcular o trabalho é esse vetor horizontal aqui, certo? E daí é uma relação matemática. Para vocês chegarem nesse vetor, esse é o vetor força que a gente está aplicando aqui inclinado, e para vocês chegarem no vetor força que interessa para o trabalho, vocês vão ter que usar um recurso matemático, que seria o cosseno, certo? Então, relações trigonométricas. A gente vai ter um certo ângulo aqui, que esse vetor faz com o horizontal, e esse vetor horizontal vai ser o vetor principal vezes o cosseno desse ângulo aqui. Show? Então, basicamente, quando vocês tiverem uma força inclinada sendo aplicada lá num corpo e essa força vai estar realizando um trabalho, vocês vão ter que usar essa fórmula aqui, que diz que o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo aqui. Show? E o cosseno de um ângulo sempre vai variar entre menos 1 e 1. Ele nunca vai ser maior ou menor que isso. Isso quer dizer que esse trabalho aqui, se tu tá inclinando a força, o trabalho vai diminuir. Então eu tenho, sei lá, tenho uma força de... Não sei, meu despertador tá tocando. Eu tenho uma força de 200 newtons, por exemplo. Eu tô aplicando ela assim. Se eu começo a inclinar essa força e mantenho o módulo dela, o trabalho que eu vou fazer vai começar a diminuir. Isso faz sentido pra vocês? Então, tem que cuidar essa relação do ângulo. E a gente vai ver isso por essa fórmula aqui. Eu até fiz aqui, ó, uma relação dos vetores, certo? Então, esse aqui é o caso onde a gente tem o vetor certinho, assim, daquela fórmula clássica, que a gente considera só força vezes o deslocamento, né? Porque aqui a gente estaria fazendo um ângulo de 0 graus com horizontal. Cosseno de 0 é 1. Então, se a gente usar aquela fórmula lá que eu passei para força inclinada, vocês vão chegar na fórmula clássica, o que é esperado. E daí, se vocês tiverem uma força inclinada, de fato, vocês vão ter que usar essa fórmula aqui. E quando vocês tiverem uma força que seja perpendicular ao deslocamento, então tem um bloco se deslocando aqui, eu aplico uma força para cima, essa força não vai estar realizando nenhum trabalho naquele bloco, certo? Daí vocês podem ver isso por essa relação aqui também do cosseno. Que cosseno de 90 graus, então tô aplicando uma força assim, o bloco está se deslocando assim. Eu vou ter um ângulo de 90 graus aqui, e o cosseno de 90 graus é 0. E daí esse trabalho vai ser anulado. Eu acho que essa coisa de ângulos para vocês talvez seja um pouco confuso. Não sei como é que vocês estão com isso em matemática. Mas eu imagino que sim. Bom, terminamos a revisão de trabalho. O trabalho é basicamente isso. Na aula de trabalho eu passei isso bem mais detalhadamente. Falei de trabalho de força elástica, trabalho da força-peso, mas é basicamente isso aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir lá no videozinho, que eu fiz exercícios também, resolvi mais exercícios com vocês. Mas é resumidamente isso aqui. Essa aqui é a fórmula básica do trabalho. O trabalho, a unidade dele é o joule.
o trabalho realizado por uma força inclinada é dado por essa fórmula aqui, e quando vocês tiverem uma força variável, vocês vão calcular a área do gráfico e daí vocês chegam no trabalho. Alguém estava digitando alguma coisa? Parou de digitar. Ok. Vocês têm alguma dúvida de trabalho? Antes de continuar, vou perguntar isso pra vocês. Entenderam tudinho? Alguma questão? Eu sou meio acelerada, gente, então se eu estiver falando muito rápido, eu me empolgar aqui... Ah, show! Boa! Mas é bom sempre revisar, né? Então... Eu sempre fico empolgada quando eu olho uma aula antes, daí eu assisto essa aula de novo, e daí eu consigo acompanhar os conteúdos, isso dá um... estou entendendo! Então, acho que é bom sempre ver aulas, mesmo de conteúdos que a gente já tenha visto. Dá um ânimo. Mas enfim, terminamos o trabalho, vamos falar de potência agora. Quando a gente estava falando de trabalho, a gente não estava falando de... não tinha aquela relação com o tempo. Mas vocês conseguem imaginar que puxar um bloquinho, sei lá, fazer aquele deslocamento do bloquinho em 1 hora e fazer esse mesmo deslocamento em alguns segundos é bem diferente, né? Mas o trabalho vai ser o mesmo, porque não tem essa relação do tempo. O que dá essa relação com o tempo do trabalho é a potência, certo? Então, a potência, a gente define ela, a definição clássica é que é a taxa de variação da energia. Só que eu acho meio complicado definir as coisas por energia, até porque a gente ainda não entrou em energia. Então, eu vou definir potência como sendo a rapidez com que a gente vai estar realizando um trabalho. Então, seria o quão rápido a gente está puxando aquele bloquinho ou aquele corpo. Isso é a potência. Aqui eu botei o Falcon Heavy, um foguete lá da empresa do Elon Musk, da SpaceX. E só para exemplificar que para levantar um foguete tem que estar realizando uma potência absurda. Não precisa só de um trabalho muito grande, mas tem que fazer aquilo muito rápido. Então tem que ser uma potência, sério, muito grande para levantar um troço desse. Mas enfim, tá carregando aqui o próximo slide. Bom, vamos falar da fórmula então. Eu acho que é a parte que vocês mais temem de física, ter que ficar decorando fórmula e tudo mais. Mas enfim... A potência é a rapidez com que a gente vai estar realizando um trabalho. Então, é a relação do trabalho com o tempo. É essa fórmula aqui, ó, que a gente dá. Potência, esse P maiúsculo, é igual ao trabalho sobre o tempo, certo? Então, vocês podem imaginar assim, ó. Se eu aumento um trabalho, se eu tenho que realizar um trabalho maior, a minha potência vai ter que ser maior, certo? Agora, se eu aumento esse tempo aqui, a minha potência vai diminuir. Vocês conseguem ver essa relação que é inversamente proporcional? Então, algo potente significa que você tem que estar realizando tanto um trabalho muito grande num tempo muito pequeno. Então, o trabalho é grande e o tempo tem que ser pequeno, é que tem algo potente, tem essa relação inversa de proporcionalidade. E vamos falar agora de unidades. A unidade do trabalho, como a gente viu, é o joule, e a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. Então, a unidade de potência ficaria sendo joule dividido por segundo. Só que isso a gente vai chamar de watt, certo? Eu não escrevi aqui a unidade, mas eu vou até escrever aqui, ó. Porque não tá nesse slide. Mas é assim que se escreve watt. Unidade de potência. Show! Vamos continuar aqui. Os slides demoram pra carregar pra vocês ou é só pra mim que eles demoram pra carregar? Ah, aqui, ó, pra exemplificar essa relação do trabalho com o tempo, eu botei uns carros. Aí é rápido, aqui demora uns segundos pra carregar, eu fico, tipo, encarando um slide em branco, esperando pra ver o que eu vou ter que falar, porque eu não lembro de cor. Enfim, tem 2 carros aqui, 2 extremos. A gente tem uma Ferrari e um Fusquinha. E a Ferrari tem aquela fama de ser um carro super potente. Então eu queria exemplificar para vocês o que significa essa potência com carros, que eu acho que é um exemplo mais do nosso dia a dia. Enfim, eu dei lá uma pesquisada e uma Ferrari parece que tem uns 800 cavalos, cavalo vapor, na verdade, que eles chamam. 800 cavalo vapor, parece que tem uma que chega a 1000, umas de 500, mas enfim, eu defini aí com uma média de 800 cavalo vapor. E um Fusquinha, ele tem mais ou menos uns 50 cavalo vapor. Ou seja, uma Ferrari é muito mais potente que um Fusquinha.
O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma Ferrari, ela consegue realizar aquele trabalho em um tempo muito menor, certo? Uma Ferrari é basicamente mais veloz e mais rápida para acelerar e para realizar um trabalho, enfim. Isso é algo que acho que é tranquilo para vocês imaginarem. Bom, eu falei aqui de CV, que é uma outra unidade para potência, que eu estava falando antes de watt, né? Aqui eu falei de CV. São duas unidades de potência. O watt é a unidade de sistema internacional. O CV não é, mas é uma unidade que a gente usa bastante também. Um CV, um cavalo a vapor, equivale a 735,5 watts. Aparecem bastante essas outras unidades de potência, tanto CV quanto HP, no vestibular e Enem, mas normalmente eles vão dar essa conversão aqui para vocês. Eles vão dizer quanto um CV é, quanto um HP é, quanto equivale em watt. Mas só para vocês saberem que existem outras unidades de potência bem comuns e que às vezes vocês vão ter que converter elas. Mas normalmente o enunciado vai estar lá essa informação, vocês não vão precisar decorar isso. Outra coisa bem importante de falar quanto à potência é o rendimento, certo? Então, numa situação ideal, a gente vai estar considerando um rendimento de 100%. Mas nem sempre é assim. No mundo real, as coisas, uma parte dessa energia vai ser dissipada em outras formas de energia, certo? Então, vou falar aqui de energia de novo, mesmo a gente não tendo entrado nisso. Mas, enfim, quando a gente está realizando um trabalho, a gente está transferindo uma energia. E parte dessa energia, ela vai ser dissipada no mundo real. Então, aqui eu botei uma lâmpada como exemplo. Uma lâmpada, a gente está fornecendo lá uma certa potência para ela gerar luz. Só que vocês sabem que uma lâmpada não gera só luz, uma lâmpada gera calor, por exemplo. E esse calor é uma energia dissipativa. Então, quando a gente fala de uma lâmpada, o rendimento dela vai ser a potência que a gente vai estar utilizando para produzir a luz sobre a potência total que a gente está fornecendo para ela, certo? Dessa potência total vai ser essa potência útil, que é a potência que a gente quer, mais a potência dissipada, que é a potência que a gente não quer, a potência ruim. A gente tenta diminuir esse rendimento. Quer dizer, diminuir o rendimento, aumentar o rendimento, desculpa, gente. E é isso aí, o rendimento vai ser, então, a potência útil sobre a potência total. Um lance importante da gente notar é que o rendimento ele sempre vai estar entre 0 e 1. Aí eu botei essa letrinha aqui. Essa letrinha representa o rendimento. Isso aqui é um eta, eu nunca sei como é que se fala, essas letras gregas é complicado de falar. Mas é isso aí, é um Nzinho com uma perninha maior, que eu apelidei carinhosamente de eta. Então, o nosso eta, ele é igual a potência útil sobre a potência total. E esse é um N bonitinho, né? Eu também gosto dele. E, enfim, se vocês notarem aqui, ó, o que vai acontecer? Se toda a potência que a gente está produzindo for utilizada, for útil, a gente vai ter aqui que a potência útil ela é igual à potência total. Nessa situação, a gente vai ter que o rendimento ele é a potência total sobre a potência total, certo? Isso vai dar 1. Então, um rendimento máximo vai ser esse 1 aqui, que representa 100%. Se toda a potência que a gente está dando para aquele corpo, ela for dissipada, essa potência útil vai ser 0. E daí o nosso rendimento também vai ser 0. Isso aqui só para vocês entenderem que o rendimento ele sempre vai estar entre 0 e 1, que significa 0% e 100%. Show! Tem outro jeito da gente definir potência. Então, eu disse que potência é o trabalho realizado sobre um intervalo de tempo, né? P é igual a W sobre T. E esse W aqui, esse trabalho, a gente definiu ali há pouquinho que ele era uma força vezes um deslocamento. Então, a gente tem que a potência é igual a essa força vezes esse deslocamento sobre tempo. Só que daí, se a gente pegar e isolar esse F aqui, a gente vai ficar com deslocamento sobre tempo, né? E o que é o deslocamento sobre tempo? Isso aí a gente viu lá no início da aula de física, uma aula que eu dei de conceitos fundamentais, e lá a gente viu que deslocamento sobre tempo é a velocidade do corpo. Show? Então, a partir dessa fórmula aqui, eu cheguei nessa fórmula aqui, que diz que a potência ela também é igual a uma força vezes a velocidade, certo? Então, a gente pode usar essas duas
fórmulas. Às vezes o enunciado vai estar informando lá um trabalho, um certo intervalo de tempo para vocês calcularem uma potência, e às vezes o enunciado vai estar falando em velocidade e a força que ele está aplicando. Com essas duas grandezas, vocês conseguem calcular a potência. E é uma relação bem tranquilinha até de chegar numa fórmula para outra, então é bom que vocês tenham essa noção aqui para a gente não ficar decorando. Então, se vocês sabem a fórmula de trabalho e se vocês sabem essa fórmula de potência, vocês conseguem chegar tranquilinho nessa outra fórmula para potência. Daí é menos uma forma para vocês decorarem, é uma forma que vocês aprenderam a chegar. E vamos pro próximo slide, que tá em branco ainda. Ah, um exercício. Deixa eu ver como é que a gente tá de tempo. Tá tranquilo. Eu tô indo bem rápido até, gente. Mais rápido do que eu esperava. Se vocês quiserem voltar em algum tópico, tá? Podem pedir. Mas o que tá acontecendo aqui? Então, tem uns operários aqui trabalhando e eles estão erguendo aqui um saco de massa, cimento, argamassa, enfim. E daí ele vai estar erguendo esse saco de cimento aqui, 2 metros de altura, certo? Ele estava no chão, ergueu 2 metros. Esse saco aqui, ele tem uma massa de 60 quilos. E nessa operação de erguer o cimento, eles levaram 2,5 segundos. E daí a gente quer calcular qual é a potência que esse operário aqui que estava puxando o saco, ele teve que realizar para erguer o cimento. Vamos calcular isso aí, então. A gente viu duas fórmulas, eu vou ter que escrever aqui agora. Então, a gente viu que a potência é igual a um trabalho sobre um tempo. Vamos usar essa fórmula aqui. Também dá para fazer pela outra, mas eu vou fazer só por essa. Lá na aula gravada eu fiz dos dois jeitos, então vou fazer propaganda das minhas aulas gravadas aqui também. Bom, o trabalho. A gente viu que ele é uma força vezes o deslocamento. Isso aqui sobre tempo. A gente não tá falando de nenhuma força, não tem nenhuma força no enunciado. O enunciado, ele fala em deslocamento, ele fala em massa e ele fala no tempo. 3 coisas. E a gente tem que chegar na potência a partir disso. A partir da massa, a gente consegue chegar na força, que no caso aqui é a força peso, certo? Então, acho que talvez vocês se lembrem como é que a gente calcula a força peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Show? E essa aqui é a nossa força. A massa do cimento é 60 e a aceleração da gravidade, o exercício fez o favor pra gente de arredondar para 10. Na verdade, não é 10, é 9,8. Mas a gente arredonda para 10 para facilitar. Então, o nosso peso, que é a força que a gente está calculando aqui o trabalho, o peso é a força que está realizando o trabalho. Show? E daí a gente vai calcular o trabalho realizado por essa força e depois a gente vai calcular a potência dessa força. Vamos começar aqui calculando a força em si, que a gente viu que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Isso dá 60 vezes 10. 60 vezes 10, 600. Certo? Então, o nosso peso, não confundam esse P com esse P. Esse P aqui é de potência e esse P aqui é da força-peso. O nosso peso é de 600 newtons. Show? Então, a nossa potência aqui, ela vai ficar sendo esses 600, tá? Vezes o deslocamento, que é quanto? É um deslocamento de 2 metros, certo? É quanto esse saco de cimento foi erguido. Dividido por um tempo. Ah, tu pegou o show do Pedro. É, muito tempo convivendo com ele. Ele vai ficar felizão de saber disso. Que ele foi referenciaram ele na aula. Ah, foi tu que fez a figurinha. Tá, eu vou voltar aqui pro assunto. Enfim. Tá, a nossa potência é a força vezes o deslocamento dividido por um tempo. Show? Então, a força a gente calculou aqui que era força-peso, chegamos em 600, o deslocamento era 2 e o tempo é 2,5. 600 vezes 2
dá 1.200. 1.200 dividido por 2,5, se eu não me engano é 480, mas pra não fazer vexame eu vou pegar uma calculadora aqui. Eu sei que vocês não podem fazer isso no vestibular, mas enfim. Então, tô com uma calculadora. Eu acho que é 480, mas vamos ver. 1.200 dividido por 2,5, 480, tava certo. Sempre bom conferir antes, né? Vai que eu passo uma divisão errada pra vocês. 480. Show? Então aqui, a nossa potência é de 480, qual unidade? Watts, certo? Então, essa alternativa aqui. Vocês ficaram com alguma dúvida nesse exercício? Vocês entenderam bem ele? Eu me atrapalhei um pouquinho ali no meio, então talvez tenha ficado meio confuso. Ninguém está digitando, então acho que tá claro. Maria tá digitando. Tá de boas? Então tá show. Vamos continuar então. Slide em branco. Ah, só tá confirmando a minha resposta? Próximo. Ok. Terminamos potência. Aê, vencemos os dois conteúdos da semana passada em poucos minutos. E vamos resumir aqui agora a potência, então. Potência a gente viu que era a rapidez com que a gente realiza o trabalho. A gente viu que a gente podia calcular ela por essas duas fórmulas aqui, certo? E a gente também viu o rendimento, que era isso aqui. Se vocês quiserem mais exercícios de potência e de trabalho, eu fiz uma aula ao vivo semana passada que o Luan tava. O Luan e a Noelle, eu acho que estão aí. E a Dani também tava. Eram vocês três que estavam, né? Tinha mais uma pessoa. Mas enfim, eu fiz uma aula semana passada ao vivo de exercícios. Ela tá gravada, tá lá na playlist da física no YouTube. Se vocês quiserem assistir pra ter mais exemplos, tá lá, disponível pra vocês. Vamos pro próximo conteúdo agora, então. Vamos falar de energia. Então, finalmente, passamos essa aula toda citando energia em trabalho e potência, mas a gente ainda não tinha definido agora, a gente vai definir. Energia. Energia é um lance bem complicado de definir, porque a gente não consegue observar ela e medir ela. A gente consegue observar ela, na verdade, quando ela está sendo transferida e transformada. A gente observa as consequências disso. E daí, a partir disso, a gente diz, tem uma certa energia nesse corpo. Enfim, é complicado de definir. Mas, formalmente, a gente vai dizer que energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, se um certo corpo tem uma energia, aquele certo corpo é capaz de realizar trabalho. Show! Existem vários tipos de energia. Tem energia química, energia elétrica, energia térmica. Aqui a gente vai falar de energia mecânica. A energia mecânica a gente vai dividir ela em duas, em energia potencial e energia cinética. E energia potencial a gente ainda divide mais ela ainda, mas por enquanto vamos falar de energia potencial e energia cinética. Por que eu botei uma arqueira aqui, linda, maravilhosa, de RPG? Não sei se aí alguém joga RPG. Vamos focar aqui, vou parar de falar de RPG. Enfim, tem uma arqueira aqui, e eu botei ela aqui porque é o seguinte, essa arqueira, ela tá puxando lá o arco, ela tá fazendo uma força pra puxar esse arco. A câmera é pequenininha, eu queria... Então, eu tô lá puxando meu arco, tô realizando uma força, e daí esse arco é um corpo deformável, porque ele tá se dobrando, então ele se deforma. E por ele ser um corpo deformável, isso quer dizer que ele tem uma certa energia potencial elástica nele. Então, um dos tipos de energia potencial é a energia potencial elástica. Já vou entrar nisso, mas depois a gente vê isso com mais detalhes. Então, essa arqueira aqui está realizando um certo trabalho nesse arco, e ela está transferindo esse trabalho, é a energia que ela está transferindo para o arco, e essa energia vai ficar ali no arco em forma de energia potencial elástica, e quando ela solta a cordinha do arco, essa energia potencial elástica do arco, ela vai ser transformada em energia cinética para a flechinha. Então, ela foi transferida para a flecha e na flecha ela se transformou em energia cinética. Isso é tranquilo para vocês? Acho que é um bom exemplo, arqueiros, para falar de energia. Eu gosto, pelo menos. Não sei se vocês curtem. Mas, enfim. Vamos definir a energia cinética, então, primeiro. A energia cinética, ela é a energia do movimento. Show? Então... aqui está a fórmula dessa energia cinética,
Se tu tá em movimento, tem uma certa energia cinética. Então eu tô aqui paradinha, minha energia cinética é 0. Eu tô caminhando por aí, eu tenho uma certa energia cinética. É isso que quer dizer. Enfim, para calcular essa energia cinética, a gente vai fazer o seguinte. Essa aqui é a fórmula. Vai ser 1/2 vezes a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado desse corpo. E a unidade de energia é o joule. Unidade de energia, trabalho, sempre joule. Sim, o trabalho é uma transferência de energia. Então, faz sentido ter a mesma unidade? O trabalho, de certa forma, é uma energia, só que ela está sendo transferida. Então, a energia é quando aquela coisa está acumulada em um certo corpo, e o trabalho é quando essa energia está sendo transferida. Dá para entender isso? Tá, show. É uma constante. Seguido em fórmulas, eles descobrem que, tipo, tem uma certa proporcionalidade. Eu até falei disso na aula passada. Eu citei a Émile do Châtelet, Emília do Castelinho, que ela que descobriu essa relação aqui de energia cinética, que ela era proporcional à massa vezes a velocidade ao quadrado. Eu vou falar um pouquinho disso, já que você entrou nesse assunto, que eu gosto disso. Enfim, tinha a Emília lá do Émile do Châtelet, Emília do Castelinho, e ela viveu no século XVIII. Não sei se vocês gostam de história da ciência. Se vocês quiserem me interromper e dizer, Cíntia, foca na aula, tá tudo bem, eu volto pra aula. Mas enfim. Tem a Emília lá. E ela traduziu o livro do Newton, o Principia. Newton, vocês conhecem, né? Tem a unidade, famosão, super conhecido, um dos físicos mais famosos aí. E ela traduziu o livro desse cara pro francês. Não tinha esse livro em francês, ela traduziu o livro. Ela não só traduziu o livro, como ela fez todo um estudo em cima desse livro. E ela não só traduziu e estudou o livro, como ela corrigiu o Newton. Então, o Newton dizia que, na verdade, não existia energia na época, tá? Energia, eles não sabiam o que era, como eu falei pra vocês, é um lance complicado, e na época eles não sabiam, eles davam um nome estranho lá, meio diferente, nem me lembro qual era o nome agora. Mas eles já davam uma estudada nisso, e eles achavam que era proporcional a massa vezes a velocidade. E daí a Emília foi lá e fez uns experimentos com umas bolinhas de chumbo e lama, e ela descobriu que não era proporcional a massa e velocidade, mas sim a massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, olhem só que mina foda. E é isso aí. Daí, a partir disso, eles descobriram que a energia era a massa vezes a velocidade ao quadrado. E esse 1/2 aqui é só uma constante que colocaram para fechar lá com as unidades. Eu não sei explicar exatamente porque é 1/2, mas essas constantes a gente define a partir de experimentos. Então, vai lá realizando uma série de experimentos e tu define essas constantes. E é isso aí. Enfim, vamos continuar aqui. Acho que da fórmula vocês entenderam, né? Vamos passar aqui. Então, aqui para exemplificar a energia cinética, eu tenho um corpo, uma bolinha nesse caso. A massa vai ser a massa do corpo que está se movendo e a velocidade é a velocidade desse corpo aqui. Show! E daí quando eu tava falando de trabalho, vou entrar ali na questão da Jaque que ela citou, eu falava que trabalho era uma variação de energia, né? Então tá aqui, ó, o teorema da energia cinética diz justamente isso, que o trabalho ele é igual a essa variação de energia. Aqui tem energia cinética, mas pode ser qualquer energia. O trabalho é uma variação de energia no geral. E daqui para calcular, né? Uma variação seria algo no instante final, então energia cinética final menos energia cinética inicial. E daí eu peguei aqui as fórmulas da energia cinética. Então seria a velocidade final aqui, e esse F vezes D aqui é de trabalho. Só para vocês entenderem. Isso poderia ter facilitado a vida de vocês em alguns exercícios de trabalho. Vocês conseguem calcular pela variação da energia cinética. Às vezes ajuda a calcular. É interessante saber isso aqui. Por causa disso. Pode facilitar a vida de vocês. Bom, falamos de energia cinética, vamos falar agora da energia potencial. A energia potencial é a energia que está armazenada. E meus GIFs não estão funcionando. Mas enfim, a gente divide a energia potencial em duas, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Eu vou descrever para vocês o que estava acontecendo nesses GIFs. Então, nesse GIF aqui tinha o Homer, ele estava se jogando do prédio. Daí isso era para exemplificar a energia potencial gravitacional, que tem a ver com a posição dele. Então, a posição dele estava se alterando, e daí a energia potencial gravitacional dele está se alterando. E aqui tinha uma molinha se mexendo. E daí era para dizer que a energia potencial da mola
também estava se alterando. Enfim, as vantagens de aula gravada é que dá pra ter GIFs. Vocês estão entendendo? Tá show pra vocês por enquanto? Energia cinética, ficou show? Acho que sim. Show. Tá show. Vamos falar agora de energia potencial gravitacional. Eu não tô cuidando do tempo. A gente tem mais de 10 minutos. Eu acho que vai dar pra fazer quase tudo, na verdade. Eu vou tentar terminar isso aqui. Energia potencial gravitacional é a energia que está armazenada, então potencial é o que está armazenado no corpo devido à sua posição. Até as 22. É real. Vai dar tempo de fazer tudo. Eu tô com... É que a aula começou 8h40, daí eu, sei lá, botei na minha cabeça que ia terminar 9h40. Mas tá certo. Obrigada. Mais tranquilo agora. Enfim. Energia potencial gravitacional. É a energia que está armazenada no corpo devido à sua posição. E a gente vai calcular por essa fórmula aqui. Certo? Ela vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura. Show? Então, é isso aí. E a unidade também é o joule. Então, aqui tem um exemplinho para vocês verem. Então, tem um corpo aqui que está elevado. Esse corpo tem uma certa massa m e ele está a uma certa altura h. E é a partir dessas informações que a gente calcula a energia potencial gravitacional dele. Vamos falar agora de outra energia potencial elástica, que é a energia que a gente vai ter armazenada no sistema massa e mola. Que era a energia do arco lá, que era um corpo deformável. A energia potencial elástica, ela vai ser 1/2 vezes a constante elástica, que é esse casinho aqui. A constante elástica depende da mola, do corpo deformável, é uma coisa que varia aqui com o corpo. Normalmente o enunciado vai dizer, a constante elástica dessa mola é tal, certo? Então, 1/2 vezes a constante elástica vezes a deformação da mola ao quadrado, certo? E vai ser em joules também. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui tem uma mola. Nessa primeira imagem aqui, a mola está relaxada, ou seja, não tá nenhuma força sendo aplicada sobre ela, está lá no estado normal dela. E daí aqui, nesse segundo momento, a mola foi puxada, certo? Ela está deformada. E esse X aqui da deformação vai ser essa variação do tamanho da mola para um estado relaxado até esse estado. Vocês conseguem compreender isso? Acho que essa parte de forças elásticas, energia potencial elástica, pode ficar meio confuso às vezes. Mas se vocês tiverem alguma dúvida nessa parte de elástica, tá show. Então eu vou continuar. Bom, vamos resumir a energia agora. Então, a gente viu essa fórmula aqui para energia cinética, energia potencial. Tem energia potencial gravitacional, tem energia potencial elástica. Show! E tem mais coisa, a aula tá quase acabando. Eu acho que eu vou acabar antes até, deixar vocês dormirem mais cedo. Mas enfim, energia potencial, energia potencial e energia cinética, eu tinha falado que eram duas formas de energia mecânica, né, que é o que a gente está estudando. Então, a energia mecânica, ela é a soma todas essas energias, certo? Então, eu tenho uma certa energia mecânica que vai ser a soma da minha energia cinética, mais a minha energia potencial gravitacional, mais a minha energia potencial elástica, certo? E num sistema fechado, essa energia vai se conservar. Então, essa energia mecânica vai ser constante. Se tiver força dissipativa, daí sim essa energia mecânica ela vai variar, dependendo da situação. Força dissipativa é calor, ruído, barulho, essas coisas. Vamos exemplificar agora essa parte de energia mecânica e conservação de energia com pêndulo. Aqui era outro GIF que eu coloquei, mas acho que vocês conseguem imaginar um pêndulozinho se mexendo. Enfim, era um pêndulo. Nessa situação aqui, ó, o pêndulo, ele se mexe até um certo ponto, né? Então, nesse ponto aqui que ele se mexeu e que ele vai voltar a descer, seria esse ponto do primeiro exemplo aqui, certo? Ele tava subindo, daí ele parou de subir. Daí ele ia começar a descer. Daí esse ponto aqui. Nesse ponto, o pêndulo, ele não tem energia cinética, porque ele para por um instante, né? Então, ele tá se mexendo e daí ele para, antes de começar a descer.
Se ele não tá se movendo, se ele parou, isso quer dizer que a energia cinética dele é nula, porque, enfim, não tem movimento naquele instante. Então, naquele instante ali, aquele pêndulo ele só tem energia potencial gravitacional, certo? E daí toda a energia mecânica do pêndulo, ela vai estar em forma de energia potencial gravitacional. Nesse segundo instante aqui, a gente tem energia potencial gravitacional e energia cinética também, porque o pêndulo está se movendo, ele está mudando de altura também, certo? E daí quando ele chega lá naquele ponto mais baixo da trajetória dele, seria onde a altura dele é quase como se fosse zero. É zero para nossas considerações aqui, vamos dizer que a altura dele é zero. Ele não vai ter... Ah, isso aí, ó. Então, o pêndulo ele vai ter uma certa altura em relação ao solo, né? Então, sim, existe uma altura. Ele vai ter uma certa altura, então... Ele teria uma energia potencial gravitacional, mas a gente vai estar considerando os limites dele. E o limite dele é aquele ali, então aquele ali é a altura mínima dele, seria o zero. É uma questão de referência. Eu até falei de referência na aula de conceitos fundamentais. Então, por questões de referência, a altura do pêndulo vai ser zero e a energia potencial gravitacional dele vai ser zero, naquele instante ali. Nesse instante onde ele está na parte mais baixa da trajetória. E daí toda a energia mecânica dele vai estar em formato de energia cinética. E daqui é outro instante onde só tem energia potencial, certo? Então, tem lá um pêndulo, ele tem uma certa energia mecânica, ele fica nesse movimento transformando a sua energia mecânica entre cinética e gravitacional, cinética e gravitacional. Então, ele fica variando isso aí, certo? Mas, a princípio, essa energia mecânica, ela se conserva. Se tivesse uma certa energia dissipativa, o pêndulo ele ia perdendo energia, ia ficando mais devagar, até que um momento ele ia se parar, né? Ia perder toda essa energia mecânica. Mas numa situação ideal, a gente vai considerar que ele não para. Tá carregando alguma coisa aqui? Ah, um exercício agora pra gente. Então, esse é um exercício da URG, se eu não me engano. E daí tem aqui um pêndulo. E tem duas posições do pêndulo, a posição x1 e x2. Certo? Ele está oscilando entre essas posições aqui. E daí eu quero saber qual que é o gráfico que melhor representa a energia mecânica total do pêndulo em função da sua posição. Então, tem aqui os gráficos. Nesse eixo aqui eu tenho a energia total dele, a energia mecânica. E nesse eixo aqui eu tenho a posição horizontal do pêndulo. Certo? Então, qual é a energia mecânica